26 de maio, ó, agora eu tenho que autorizar aqui a gravação. 26 de maio, a disciplina de Legislação e Ética Profissional, e eu vou passar a palavra para o nosso convidado, que é o advogado Jerônimo Almeida, que é professor de Legislação e Ética Profissional em instituições de ensino superior e também em cursos preparatórios para a OAB, e é formado na PUC, é importante dizer isso, né? E na sua advocacia ele tem uma ênfase no direito previdenciário e tem uma experiência bem importante na OAB, em órgãos da OAB, como voluntário, em especial no Tribunal de Ética e Disciplina, né? Então eu passo a palavra para ti, Jerônimo, tá? E tu podes projetar a tela. Eu sei que o Jerônimo gosta de usar a tela como quadro, né? Como se fosse o quadro lá na frente da sala de aula. Tá? Então, a palavra é tua. Muito, muito obrigado novamente, eu reitero. Eu já tinha falado isso fora da sala de aula aqui para o Jerônimo, né? Eu sou muito grata sempre, ele é muito generoso mesmo. E sempre que eu chamo, ele vem aqui para a PUC, né? Nos brindar com seus conhecimentos. Então, a palavra é tua, fica à vontade. Bom dia a todos. Segundo, obrigado, professora. É sempre um prazer estar com você. Professora Lívia me ensinou muito, sempre foi muito acessível. Quem é generoso, generosa, é a professora Lívia, que é um exemplo de conhecimento e de generosidade. É uma das coisas que eu acho mais bonita na vida. Ver alguém com muito conhecimento e com generosidade junto. Tá? Bem, o tema que eu vou tratar aqui são honorários advocatícios, que é um tema, na prática, que repercute muito, porque o advogado precisa dos honorários, e é um tema muito cobrado em prova da OAB. É o segundo tema mais cobrado. O primeiro são direitos dos advogados, o segundo são honorários. Então, eu vou citar aqui vários artigos e vou fazer aqui um resumo para vocês, tá? Então, vamos começar com a matéria aqui. Muito bem. Então, deixa eu só ajeitar aqui a Arial. Vamos lá, então. Honorários advocatícios, que é uma matéria que está tanto no Estatuto da Advocacia da OAB e Código de Ética. Nós temos essas duas fontes normativas que tratam sobre esse assunto. Tá? O primeiro ponto que eu quero tratar aqui sobre honorários é o conceito. O que são os honorários advocatícios? O que eles representam? Eles representam a remuneração do advogado pelos serviços prestados. Conceito tranquilo, e todo mundo sabe, né? Que o advogado trabalha, ele tem que receber os honorários pelos serviços que ele presta, tá? Então, conceito simples, não demanda maior explicação. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês é a questão das espécies de honorários. Espécies. Nós temos os honorários contratuais. O que são os honorários contratuais? Bem simples aqui. São aqueles fixados entre o advogado e o seu cliente. São aqueles fixados entre o advogado e o seu cliente. Podem ser fixados verbalmente ou por escrito. Tá? O contrato de honorários ele pode ser fixado verbalmente ou por escrito. Obviamente, se prefere que seja por escrito, óbvio. Tá? Aqui um detalhe que eu quero tratar com vocês, tá? Primeira observação, e essa observação aqui é muito importante, tanto em ética quanto em processo civil. Observação 1. O contrato de honorários é título executivo
extrajudicial. E o mais importante, que isso vocês têm que saber, tanto para a prova da professora Lívia, para a OB, que é um título executivo extrajudicial e que não precisa de testemunhas. Então, o contrato de honorários você pode firmar com seu advogado e não precisa de testemunhas, tá? Sobre o contrato de honorários aqui que eu estou dizendo é o contrato escrito, né? Que é o título executivo extrajudicial. O que eu estou querendo falar sobre o contrato de honorários? Por que ele é importante ser feito por escrito? Porque você, como advogado, você tem uma prova daquilo que você pactuou, óbvio. Porque pode acontecer que o seu cliente venha a falecer, pode acontecer que você venha a falecer, não estou sendo trágico, mas tem coisas na vida que acontecem. Então, é sempre bom deixar o contrato escrito. Pode ser que o seu cliente ache que você cobrou 20%, quando na verdade você cobrou 30%. Então, para evitar qualquer tipo de problema, faça contrato escrito. Eu já advogo há 11 anos. E poucas pessoas, mas existem, não cumprem com o que acordam. Eu nunca me esqueço uma vez que eu dava aula na Dom Bosco e chegou um aluno para mim e disse assim: professor, eu entrei com uma inicial e preciso que o senhor faça uma audiência nas pequenas causas, no JEC. Eu já fiz tudo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu já fiz tudo, você só faz audiência. Era isso a ideia, era essa a ideia dele. Eu falei, então tá, a gente faz audiência. Qual o valor que o senhor cobra? Daí, como era um aluno da faculdade, eu falei assim, olha, para fazer a audiência e para seguir com o processo, eu não vou fazer só audiência, eu vou seguir com o processo para você, eu cobro R$700. Vejam, ele estava discutindo no processo um problema com uma moto. Ele tinha comprado uma moto e queria devolver a moto, e ao devolver a moto, ele queria o dinheiro de volta. O valor da moto era 15 mil. Daí fiz a audiência com ele, fomos eu, ele, o pai dele, teve testemunha, e antes, inclusive, de fazer a audiência, eu olhei a petição inicial, e às vezes tem alunos, e vocês devem ver, que acham que já são ministros. Escrevem errado e acham que estão certos. Infelizmente, a gente tem que ter sempre humildade. Infelizmente, não, felizmente, a gente tem que ter sempre humildade, os pés no chão. Daí eu ajeitei, fiz uma petição lá ajeitando o que ele queria e fui para a audiência. A audiência, fomos lá, briguei com o advogado da outra parte, que foi muito arrogante. Foi uma audiência, assim, complicada. Daí veio a sentença e o juiz mandou a empresa que vendeu a moto receber a moto de volta e pagar 15 mil reais. A empresa não fez recurso. Eu até achei que a empresa fosse fazer recurso. Não fez, terminou no primeiro grau do juizado especial. Na hora de receber os honorários, chega este aluno na minha casa, o pactuado foi R$700, e ele foi lá, ele tinha recebido 15 mil, né, da moto, ele foi lá e me pagou R$500, dizendo que precisava dos R$200, então não poderia me pagar os 700. Então, vejam, eu fiz um contrato de boca, né, fui ajudar, porque R$700 por uma ação que envolve 15 mil é um percentual da 5%, acho. Ou seja, fiz algo por um valor bem abaixo, ainda me incomodei e ganhei um valor a menor. Ou seja, isto acontece. Não houve gratidão por parte do aluno. O aluno até é uma pessoa muito querida, muito gente boa, mas não houve gratidão por parte dele e não me remunerou da forma devida conforme eu havia combinado. Por essa e outras, é sempre importante fazer o contrato de honorários, tá? E vocês, quando forem advogados, ao fazer o contrato de honorários, não precisa de testemunha, porque ele é título executivo extrajudicial sem a necessidade de testemunhas, tá? Outra observação, tá? Sobre o contrato de trabalho
no Código de Ética e Disciplina, no artigo 48. O artigo 48 estabelece algumas diretrizes que devem ser observadas no contrato de honorários. Não é contrato de trabalho, é contrato de honorários. Honorários. Vejamos. Primeira diretriz é que o Código de Ética diz que ele seja preferencialmente por escrito. Claro, se você tem por escrito, os problemas no futuro serão bem menores mesmo. Tá? O contrato de honorários, ele deve tratar com clareza e precisão sobre os honorários ajustados, sobre o objeto, que tipo de ação vai ser feita, ação de família, ação previdenciária, ação trabalhista, o objeto, a forma de pagamento, a extensão, cuidado com essa questão da extensão na prática, porque mesmo quem não advogue, no futuro pode precisar de um advogado. Esses dias eu peguei uma causa, na verdade eu não prossegui com ela, mas a cliente estava braba com o advogado porque achava que o advogado estava cobrando muito dela. Aí eu fui ver o contrato, e no contrato de honorários dizia que a advogada só ia atuar até a primeira instância. Então tem que ter muito cuidado quando você vai assinar um contrato de honorários, porque você tem que verificar até onde o advogado vai atuar. Eu, quando pego uma causa, eu atuo em todas as instâncias, mas tem colegas, e isso pode, que atuam até a primeira, até a segunda, não tem problema. Tá? E também deve tratar com clareza e precisão sobre os honorários ajustados, objeto, forma de pagamento, extensão, tá? E se houver acordo ou transação, deve tratar com clareza e precisão sobre esses pontos aqui que eu destaco. A questão do acordo, eu vou falar mais à frente, é uma questão bem importante. Tá? Também o contrato de honorários poderá dispor sobre a contratação de profissionais para a prestação de serviços auxiliares, poderá dispor sobre a contratação de profissionais para a prestação de serviços auxiliares, prestação de serviços auxiliares, e sobre o pagamento de custas e emolumentos. Tá? Salvo em disposição em contrário, presumem-se pagas pelo cliente. Ou seja, no contrato de honorários poderá ser tratado sobre a questão do pagamento de custos e emolumentos. O advogado pode colocar assim, as custas processuais, eu que vou pagar. Tá? O advogado pode tratar disto no contrato de honorários. Tá? Por isso que a lei fala, poderá dispor sobre a contratação de profissionais para a prestação de serviços auxiliares, poderá tratar também, por exemplo, sobre o xerox. Né? Para fazer o xerox, contrataremos a empresa tal, que ficará responsável pelas cópias do processo. Então, inclusive essa questão da cópia, agora ela tem sido bastante relevante por causa do processo eletrônico. Quem vai se formar agora vai pegar uma nova era, que é a era do processo eletrônico. Então, agora vai ser tudo digitalizado. E aí vocês não vão ter mais aquele problema
de ter que ir no fórum, pegar o processo em carga, levar para casa. Então, vocês vão ter essa facilidade. Inclusive, quem advoga, um dos grandes riscos que nós temos é com o sumiço de folhas do processo. Eu conheço casos, inclusive o professor que trabalha em processo civil aí, agora me esqueci o nome, professor super querido, uma vez ele falou que já viu um advogado no cartório, chamando a atenção do pessoal que trabalha no cartório, olha para lá, daí todo mundo foi olhar para lá e ele pegou uma folha e comeu. Esse era um problema que nós tínhamos antes. Agora não se tem ainda. Tá? Foi o Álvaro O professor Álvaro, o Álvaro assistiu essa cena. Tudo ele acontece com o Álvaro. Ele lhe contou também? Ele assistiu essa cena. Um advogado amassou uma folha e botou na boca. Eu acho que foi um advogado que comeu a folha, e daí o Álvaro avisou, olha, tá comendo a folha. E daí o escrivão saiu correndo, pegou a pessoa e tava metade do cheque na boca da pessoa. Uma cena horrorosa, nojenta, né? Eu não sei se foi ele que contou que eu assisti ou foi eu já te ouvi, eu acho, falar nessa história. Pode ser. Essa história foi ele que me contou aí na PUC, inclusive, quando encontrei com ele. Mas eu conheço histórias, por exemplo, de advogados que pegavam processos. Olha a estratégia, olha a malandragem. Eu quero olhar 10 processos. Daí a pessoa pegava 10 processos, né, botava aqui, e daí, tá aqui os 10 processos, só que na verdade devolvia 9, e pegava um escondido e saía do cartório. E daí sumiu o processo. Aí ficava aquela situação toda, né, que é ruim, né? Some um processo, como é que ficam as partes? Eu estou numa causa em que um processo foi sumido e a cliente não consegue há anos pegar um dinheiro que está lá para ela pegar. Por isso que extravio de autos é infração disciplinar, né, GG? Retenção abusiva de autos. Retenção abusiva de autos. O extravio é uma pena de suspensão. E até digo uma coisa, uma vez eu estava em casa, sabe aquele dia que você está tranquilo? Daí vou acessar meus processos, aparece. Doutor Jerônimo devolver os autos retirados em cartório no prazo de 3 dias. Daí eu olhei assim e falei, mas olha, esse processo eu peguei no dia e devolvi no dia. Era 5 horas da tarde. Ou seja, estragou minha noite, porque eu tenho medo dessa suspensão aí. Né? Sumiu um processo. Né? Por quê? Porque estão dizendo que eu peguei, mas eu não peguei, eu já tinha devolvido. Daí o que acontece? Não dormi, passei mal de madrugada, né? Fiquei nervoso. Daí, segunda-feira de manhã, fui para o fórum, daí você deixa de fazer tudo. Cheguei lá, falei, olha, eu devolvi o processo. E aí, daí fui lá na direção do fórum reclamar, subi, desci. Daí, depois de meia hora, acharam o processo. Daí, o rapaz falou assim para mim, achamos aqui, tá? Não tem problema. Daí eu fiquei assim, não tem problema para ti, né? Para mim, eu quase infartei aqui. Né? Pressão alta, horror. Daí você fica nervoso, né, com essa situação. Então, sempre quando for pegar um processo em carga, né, ou melhor, quando for devolver um processo, verificar mesmo se vai aparecer no sistema que você devolveu. Fique em cima, porque perder processo pode dar problema. Inclusive, na UB, pode dar problema de suspensão. Tá? Então, muito cuidado com essa questão de documentos originais em processo. Eu não ponho documento original, eu ponho cópia. Porque pode acontecer o que aconteceu com o Álvaro lá, de ver um advogado comendo folha ou de advogado sumindo com o processo. E uma questão prática, né? Quando se some um processo, não se acha, tem uma ação para isso, que é a ação de restauração de autos, onde daí a parte ou as partes vão pegando os documentos que tem e vão colocando lá no processo. Tá? Daí você entra com uma ação de restauração de autos, é uma ação que, inclusive, eu estou fazendo, e é triste, porque o cliente fica super nervoso, né? Porque ninguém quer entrar com o processo. Quando entra, quer que se defina logo. E daí não define, porque o processo sumiu, tá? Sobre essa questão da contratação de profissionais para a prestação de serviços auxiliares, olha aqui o que diz o Código de Ética.
Caso o contrato preveja que o advogado antecipe tais despesas, vamos dizer assim, o advogado está pagando as custas do processo para o cliente, se ele é lícito reter o respectivo valor atualizado no ato de prestação de contas, mediante comprovação documental. Daí depois o advogado pode pegar esse dinheiro de volta. Tá? Então, coloquei aqui no chat para o pessoal. Artigo 34, inciso 22. É a infração que o professor Jerônimo estava falando. É uma infração prevista no artigo 34, 22, reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Estatuto da Advocacia, a sanção é suspensão. E aqui não é honorários, né? Honorários. Isso aí é fora da matéria, honorários. Agora nós vamos para uma outra observação, que eu vou ler com vocês, o artigo 49 do Código de Ética, que trata sobre a fixação dos honorários. Quais são os critérios que o advogado utiliza-se para fixar os honorários? Bem tranquilo isso aqui, tá? Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, lembrando, né, que o direito é uma ciência humana. Aí o Jair pode concordar comigo, né? O Jair sabe mais que eu. E por ser uma ciência humana, demanda debate e demanda a compreensão de que não existem sempre fórmulas matemáticas. Então, quando nós falarmos de honorários advocatícios, uma coisa que eu aprendi, tá errado, tá certo, tem que ir com calma, tá? Tem que ir com calma. Ah, ele cobrou muito? Com calma, tá? Porque não tem fórmula matemática aqui. Mas, enfim, depois eu vou tratar sobre como fixar os honorários. Devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes. Inciso 1, a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas. Quanto mais complexa a causa, você pode cobrar mais. O trabalho e o tempo a ser empregados. Óbvio, quanto mais trabalho, mais tempo, você pode cobrar mais. A possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou de se desaver com outros clientes ou terceiros. Ou seja, se o advogado pegou aquela causa e tem que ficar muito tempo nela, ele pode cobrar mais caro. O valor da causa, a condição econômica do cliente, ou seja, se o cliente, aqui me permite concluir isto, se o cliente é mais rico, você pode cobrar mais caro. Não é eticamente incorreto, né? Inclusive, eu aprendi com a professora Lívia que a gente não pode falar que é antiético. É eticamente correto. Então, eu não uso essa expressão eticamente correto, antiético, desde 15 anos atrás, quando eu tive aula com ela. Você vê como a gente muda a vida das pessoas, professora Lívia. É o legado do irmão Clotet. O professor Joaquim Clotet não gosta que use a expressão antiético. Eu não uso essa expressão, graças à professora Lívia e agora graças ao irmão Clotet. A condição econômica do cliente. E aí, Jair, faz uma parte. O que tu acha disso? Ou quando dizem... Fala aí, Jair. Quando utilizam a expressão mais ético, uma sociedade mais ética. Como assim mais ou menos? Como é que se divide? Ou é ou não é. Mas que legal, legal. Esses detalhezinhos são importantes, né? A gente refletir sobre eles. Por isso que filosofia é um curso excelente, né, professor? Eu tenho um sonho de fazer. Maravilhoso. Tem gente que tem coragem, né? Inclusive, salvo engano, o professor Igor, de tributário, também fez filosofia aí na PUC. Tem que ter coragem. Travou o vídeo da professora, é impressão minha, Jair? Travou. O professor... Eu pensei que tivesse sido o meu, Jair. Estão me ouvindo? Agora voltou. Agora estão me ouvindo? Agora saiu. Tá. O professor Paulo Caliendo, de tributário, também, depois de ser doutor em Direito, também foi fazer doutorado ou mestrado, agora não me recordo, em Filosofia. O professor Igor também
Alguns juristas se aventuram depois ir para a filosofia porque consideram que a sua formação é insuficiente no direito, Porque fica você mais na superfície, né? E a filosofia, como diz o professor Ricardo Tim, vai nas raízes, né? As raízes. Segue o baile aí, GG. E quando você tem um argumento histórico, filosófico, você aprofunda também o seu trabalho. Por exemplo, como advogado, você consegue fundamentar melhor as suas peças, né? Eu fundamento muito essa questão no direito previdenciário, que o direito não é matemática, né? A gente tem que ver todo o contexto da pessoa, não ficar atrelado somente à lei. Direito previdenciário a gente usa muito a questão da filosofia. Então, seguindo aqui, a condição econômica do cliente e o proveito para esse resultante do serviço profissional. Isso é uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes. Quando eu cobro honorários, eu explico, olha, você vai ter este proveito econômico. Por exemplo, quando eu faço uma pensão por morte, tá? Uma pensão por morte, a pessoa vai ter proveito econômico para o resto da vida. E, inclusive, eu, como advogado, não posso errar, porque se eu erro, a pessoa, para o resto da vida, vai receber errado. Então, é sempre importante sacar para o cliente, ó, eu estou lhe cobrando tanto porque você vai ter este proveito econômico. É bastante importante explicar isso. O caráter da intervenção, conforme se trata de serviço a cliente eventual, frequente ou constante. Então, se é um cliente constante, você pode cobrar mais barato. O lugar da prestação de serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro. Então, se eu moro aqui em Porto Alegre, tem que advogar em Tramandaí, eu posso cobrar um pouco mais caro, porque eu vou ter que me deslocar. A competência do profissional, ou seja, se é o Jerônimo, pago X. Se é a professora livre, vou pagar mais caro, porque é uma pessoa mais competente. A praxe do fórum sobre trabalhos análogos. Então, eu vejo quanto que os advogados cobram ali no fórum e posso me basear neste valor. Então, o artigo 49 trata dos critérios de fixação dos honorários, os critérios que o advogado vai poder utilizar na hora de cobrar, tá? Copiei aqui no chat. Eu vou copiando no chat para vocês. A senhora copiou aqui? Copiei o 49 no chat do Código de Ética. Então, já vou, ótimo. Eu já vou botar aqui então, professora. Eu vou ajudando o professor Jerônimo aí. Eu vou ilustrando. Para os alunos que não têm o Código de Ética aberto, eu vou, à medida que o professor Jerônimo fala, eu posso ir colocando aqui para vocês. Aqui, então, já vamos colocar aqui, ó. Tá? Que depois eu vou fazer o resuminho, eu vou... Aqui, pronto. Tá aqui o artigo 49, então, para vocês ficarem situados. Tá? Outra observação aqui, última, sobre contrato de honorários escritos. Outra observação. Salvo em estipulação em contrário, eu não sei porque a OAB adora cobrar isso. Toda hora cai uma questão dessa. Salvo em estipulação em contrário, 1/3 dos honorários são devidos no início, 1/3 até decisão de primeira instância e 1/3 no final, tá? Então, 1/3 dos honorários são devidos no fim, 1/3 até decisão de primeira instância e 1/3 no final. Então, se eu lá no contrato não coloco como vai se dar a forma de pagamento, vale esta aí, tá? 1/3 no início, 1/3 até decisão de primeira instância e 1/3 no final, tá? Bem, então aqui eu fiz alguns apontamentos sobre o contrato de honorários. Friso, quem for advogar, sempre faça contrato por escrito, para não ter aquele problema que eu tive com o meu aluno, para evitar uma série de problemas, tá? Porque no final, quando você ganha uma causa,
Há poucas, mas há pessoas que daí não querem pagar, não querem lhe remunerar de forma devida. E aí você fica triste, se sente furtado. Então, evitem isso. Sempre façam um contrato por escrito. Tá? Muito bem. É o artigo 48, que nem a professora colocou. A pressão pressão de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada preferentemente por escrito. O Código de Ética prefere que seja por escrito para evitar essas confusões. Quem advoga sabe da necessidade de fazer contrato de honorários. E depois eu vou dizer mais uma dica. Aqui também vou dar algumas dicas da minha vivência, tá? Bem, agora nós vamos para os honorários arbitrados, tá? Que são aqueles fixados pelo juiz. Os honorários arbitrados são aqueles fixados pelo juiz, tá? Vou dar 2 exemplos aqui de quando que o juiz pode fixar. Exemplo: quando não se tem contrato convencionando o valor dos serviços, então eu não faço um contrato de honorários. Chega lá um cliente, eu já fiz isso. Depois a gente acerta, você é meu amigo, não precisa ver isso aí, depois você me dá o que você quiser. Eu não fixo nenhum valor de honorários. Daí o que eu vou poder fazer? Caso a pessoa não queira me pagar nada, eu vou entrar com uma ação de arbitramento de honorários. Tá? Ou quando o advogado atua para amparar. Deixa eu ver como é que eu vou colocar. Quando o advogado atua na falta da defensoria. Vamos colocar assim. Defensoria pública. Tá? E isto, a gente pensa que é coisa de filme, mas não é. Já me aconteceu de eu estar no saguão do fórum e a juíza mandar eu fazer uma audiência. Tá? Já me aconteceu. Chegou a estagiária da juíza e me perguntou: senhor pode fazer uma audiência criminal? Eu falei: não. E eu estava começando a carreira, nem sabia de código de ética, de estatuto, né? Na minha época, a gente estudava o código de ética e estatuto na faculdade, claro, e uma semana antes da prova. E as questões de ética da OAB eram mais fáceis. Hoje, as questões estão num nível de dificuldade maior. Por quê? Porque os alunos e os professores, né, se deram conta que a matéria de ética é a matéria mais importante da primeira fase. De 80 questões, a prova de ética tem 8. E o detalhe, você, para estudar ética, você tem que estudar 420, 425 artigos e cai 8 questões. Código Civil, Código de Processo Civil, caem 8 questões, mas são mais de 4.000 artigos. Então, todo mundo começa a se dar conta, não, vamos estudar ética, que você acertando 8, você já tem um percentual bom para a prova, né? Você acertando 8, de 80, você só tem que acertar 32. Então, como o pessoal começou a estudar bastante ética, a prova da OAB deve ser por isso que se tornou mais difícil nessa matéria. Então, o recém-formado não sabia muito, falei que não ia fazer. Daí chegou de novo a estagiária e falou: não, o senhor é obrigado a fazer a audiência. E daí eu sempre conto essa história porque é importante até para vocês saberem na prática. Daí fui fazer uma audiência, era uma audiência criminal. E tinham 3 pessoas do meu lado. Eu sou alto e sou gordinho. Tinha 3 caras do meu tamanho, só que em músculo, me olhando sério. Criminal, eu não sabia nada. O juiz falou assim: você aceita o acordo? Daí eu, meu Deus do céu, que acordo que é esse? Criminal. Eu nervoso, porque 3 caras do meu tamanho, criminal, você fica com medo. Eu falei: olha, não sei criminal. Fui bem sério, não sei criminal. E aí a juíza falou: fala com eles. Aí eu falei com eles: olha, vocês querem fazer
esse acordo, queremos sim, doutor, assina o acordo, mas depois vocês não vão ficar bravos comigo. Eu falei bem assim, né? Não, assina aí, doutor, não tem problema. Daí assinei o acordo, e depois eles saíram, queriam meu cartão, gostaram de mim, e eu estava nervoso, porque assinei algo que não sabia, mas pela juíza insistir, e por eles quererem, eu assinei, e fiquei com muito medo. Mas depois eles me agradeceram, queriam meu cartão, até hoje eu não sei o que eu assinei, e fiz errado. O que eu deveria fazer? Excelência, eu não vou assinar um acordo. Por quê? Porque eu tenho que ler o processo com calma, haja vista a minha responsabilidade profissional. Eu devia ter feito isso, não fiz. Quando acontecer algo semelhante com vocês, tenham calma na audiência. Se centralizem, fiquem sérios. Excelência, com devido respeito, eu tenho que analisar o processo. Eu fui pego de surpresa e eu não posso ser pressionado assim, de modo que eu vou querer prazo para me manifestar sobre o acordo. Colega Jair. Professor, eu peço licença, eu tenho que sair um instante, que eu tenho um evento que está iniciando agora, eu preciso... Claro, fica à vontade. Eu retorno depois. Tá. Desculpa a indelicadeza, tá? Não é delicadeza, fica à vontade, até logo mais. Então, é isso, sobre a questão dos honorários arbitrados, tá? São fixados pelo juiz, tá? E na situação que eu apontei de você não convencionar honorários, então você vai ter que entrar com uma ação de arbitramento que está prevista lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Ou seja, nessa ação de arbitramento, vai se passar por uma perícia, a perícia vai ver o que o advogado fez, vai fazer toda uma análise e vai dar o laudo pericial dizendo o que seria prudente no valor dos honorários, e cabe o juiz aceitar ou não, tá? Então, esses são os honorários por arbitramento, ou os honorários arbitrados. Depois, nós temos os honorários sucumbenciais. Esses aqui são os honorários que mais dá dificuldade de entendimento, tanto do cliente quanto do aluno. Eu me lembro quando estudava aí na PUC com vocês, como vocês, melhor dizendo, às vezes eu via alguns colegas falando de honorários sucumbenciais e eu não entendia, até ficava com vergonha. E vergonha não é não saber, né? Vergonha é roubar, fazer o mal, né? Então, mas na época eu ficava com vergonha, né, professora? Porque tinha colegas que falavam bonito, porque os honorários de sucumbência, não sei o quê, contra a União, e eu não entendia nada. Hoje, claro, eu entendo, né? Mas o que são os honorários de sucumbência? São aqueles devidos pela parte que perdeu ao advogado da parte que venceu, tá? São devidos pela parte que perdeu ao advogado da parte que venceu, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para quem nunca viu falar em honorários de sucumbência ou que passa como eu passava, essa situação de achar que estão falando uma outra língua. Vou dar um exemplo que é bem simples e esse exemplo vai mostrar bem a sistemática dos honorários de sucumbência. Vejamos a seguinte situação, tá? Vamos pegar aqui o exemplo. A professora Lívia, tá? Teve o nome cadastrado indevidamente no SPC, tá? Colocaram o nome dela indevidamente no SPC. O que acontece? Tá? Ela me procurou e eu firmei com ela um contrato de honorários, que fiz um contrato de honorários de risco, tá? Contrato de honorários, onde recebo 20% do valor da condenação, 20% do que ela vir a ganhar, tá? Daí entramos com a causa, tá? A causa foi julgada procedente, causa julgada procedente, e, só um minutinho, tem que pegar ela? Vem aqui, só vou pegar minha cachorrinha aqui, só um minutinho, vem aqui. Pode pegar ela aqui. Pega ela aqui. Pode mostrar.
É que ela está aqui, ela não quer sair porque ela está na caminha. Tá, vem cá. Aí, tira ela. Pronto. Mostra ela aqui, mãe. Olha aqui ela. Aí, tem que passear. Como é que é o nome dela, Gigi? Ela tem 2 nomes, Mia ou Chewbacca. Daí ela tem esses dois nomes. Então tá, tchau, mãe. Tchau. Então, a causa foi julgada procedente. Então, a causa sendo julgada procedente, o juiz deu de indenização o valor de RS R$10.000. R$10.000 de indenização. Então, vejamos. E fixou a sucumbência em 10%. No cível, a sucumbência é de 10% a 20%. Pode ser sobre o valor da condenação, do proveito econômico, e não podendo mensurar o proveito econômico, daí vai sobre o valor da causa. Tá? Na trabalhista, a sucumbência é de 5% a 15%. Tá? Vejamos aqui, então. Causa julgada procedente, juiz deu indenização o valor de 10.000 e fixou a sucumbência em 10%. Então, vejamos. Honorários contratuais. Honorários contratuais. Contratuais. Quanto que eu recebo? 20% de 10.000, R$2.000. Tá? De honorários contratuais. Honorários sucumbenciais. Quanto que eu recebo? Sucumbenciais. Eu vou receber 10% de 10.000. Eu vou receber 1.000. E quanto que a professora Lívia vai receber? Ela vai receber R$8.000, porque 2.000 ela me pagou. Então, ela vai receber R$10.000. Lembrando que esses R$1.000 aqui, quem vai me pagar? Quem paga é a parte que perdeu. Não é a professora Lívia. Cuidado com isso aqui. Tem gente que vai responder, a professora Lívia vai ganhar 7.000. Não, ela vai ganhar 8. Os 1.000 que eu ganho de sucumbência, quem vai pagar é a parte que perdeu. Tá? Lembrando aqui outro detalhe. Tá? Detalhe importante. Quando você entra com uma ação na justiça, você tem que cuidar muito dos riscos. Eu, geralmente, quando um cliente vem pedir para entrar com uma ação, eu tenho que perguntar da renda, porque se a renda dele não for muito elevada, o critério que se utiliza muito na justiça é até 5 salários mínimos. Se a renda for menor que 5 salários mínimos, eu entro com a ação e peço a justiça gratuita. Se o cliente ganhar a justiça gratuita, se porventura ele vier perder a causa, ele não paga a sucumbência. Tem clientes que já chegaram no meu escritório, eu falei, olha, é arriscado nós entrarmos com a ação no rito ordinário, porque você pode pagar a sucumbência se a gente vier a perder. E a causa não é muito... A causa a gente não tem muita certeza. A bem da verdade, a gente não pode dar certeza em nenhuma causa. Mas os riscos de determinada causa podem ser maiores do que de outra. Então, que nem semana passada eu peguei um caso de um dentista que tem uma renda alta, né? E daí eu falei para ele, olha, nós não vamos entrar no rito ordinário porque você não ganha justiça gratuita. E se nós perdemos a causa, você vai ter que pagar as custas processuais e mais a sucumbência. Daí o que eu falo? Vamos entrar nas pequenas causas, no JEC, porque no JEC, o primeiro grau do JEC, você não paga custas e nem sucumbência caso vier a perder a causa. Então, eu particularmente, eu não gosto de entrar no juizado especial civil. Eu não gosto. Primeiro, porque são 2 audiências. Não que no rito ordinário não tenha 2 audiências, mas no JEC são 2 audiências. Você não tem ação rescisória. Ou seja, se você perde a causa e há um erro grave, você não tem a possibilidade de ajeitar, entre aspas, esse erro com a rescisória. Sem contar que o processo anda mais rápido, e quando anda mais rápido, você perde. Não existe almoço grátis. Processo mais lento, você perde por conta da demora.
processo mais rápido, você perde por conta da questão da ampla defesa, contraditório. Eu faço muita ação previdenciária no Juizado Especial Federal, e às vezes eu peço uma prova, peço determinada prova, e o juiz não me dá. E aí você fica nessa situação ruim, porque daí você vai ter que ver o que faz, se entra com embargo, se vai falar com o juiz, porque não aceitam determinadas provas. Então, essa questão da sucumbência, você tem que avisar para o cliente quando ele for lhe contratar, porque se ele perder a causa e ele não for amparado pela justiça gratuita, ele vai ter que pagar os honorários de sucumbência. Então, você tem que avisar já no começo do contrato, porque senão você perde a causa e aí o cliente fala para você, doutor, perdi, ainda tem que pagar. E aí você fica como um advogado, né, não muito correto, não muito idôneo. E isso é ruim para a imagem de qualquer um, tá? Então, os honorários... Tu advogavas na área trabalhista, né? Os meus colegas fazem comigo trabalhista. Eu sou mais previdenciário e civil. Uhum. Porque houve uma mudança em relação a honorários sucumbenciais após a reforma trabalhista, né? Houve, tá? Inclusive, hoje tem que cuidar, e lhe digo mais, inclusive ontem, um rapaz que trabalha comigo, um colega, que trabalha no nosso escritório, ele falou para mim, né? Olha, Gerônimo, nós perdemos o recurso da trabalhista e o nosso cliente vai ter que pagar o honorário de sucumbência. E daí, entende? É uma situação chata. Por isso que tem que falar antes do risco da sucumbência, deixar tudo bem evidenciado para o cliente, para que ele não se assuste, tá? Com a sucumbência, com custa, né? Quando o cliente não tem a gratuidade da justiça, explicar para ele, olha, você não tem gratuidade da justiça, a gente vai entrar com uma ação, corre-se o risco de perder, você vai ter que pagar a sucumbência se a gente perder, você tem que pagar o valor do recurso, valor do oficial de justiça, deixa tudo explicadinho para você não ter problema depois. Explica na hora de contratar, põe no contrato de honorários para você não ter problema, tá? É que antes da reforma trabalhista não precisava pagar, né? Não, agora tem que pagar. Tem que pagar. Então tem que cuidar muito. A reforma trabalhista, né? Vocês vão ver com o professor Eugênio, né? Grande mestre, e alterou muitas coisas. E fez uma revolução no direito do trabalho. E dentro dessa revolução tem essa questão da sucumbência, que agora se torna preocupante quando você vai ingressar com uma ação trabalhista. O que acontecia na prática? Alguns advogados entravam com a ação trabalhista, tá? E botavam vários pedidos. Porque qual que era a ideia? Vou pedir 80 mil, mas aí eu faço um acordo porque eu quero ganhar 20, na verdade. Tinha essa loucura. Não estou dizendo que todos, uma minoria, mas tinha advogados que faziam isso. Botavam um valor lá em cima para conseguir um acordo bom. E agora, com essa questão da sucumbência, não dá para fazer loucuras assim. Tem que ter muito cuidado. Tá? E, por fim, sobre a sucumbência. Então, com esse exemplo aqui, depois vocês leem com calma. Qualquer coisa, perguntem para mim, para a professora Lívia. Mas a sucumbência é isso. Tá? Esse exemplo aqui dá para vocês entenderem bem como é que é a questão, tá? E uma observação que com o novo Código de Processo Civil é vedada a compensação em sucumbência recíproca. O que é isso? Eu como advogado fazia vários pedidos. E o advogado de defesa se defendia desses pedidos. Daí, no final, eu ganhei parte dos pedidos e a outra parte eu não ganhei, porque o advogado se defendeu bem. Daí, antigamente, o que o juiz dizia? Tendo em vista a sucumbência recíproca, haja compensação. Daí, o advogado não ganhava nada da outra parte, porque havia essa sucumbência recíproca. Hoje é vedado isso. Tá? Hoje, se ficar empate, o advogado vai receber parte da sucumbência e o outro também vai receber parte da sucumbência. Tá? Vamos lá. Outro tópico agora. Eu estou no item 2.
Deixa eu ver aqui. Estou no item 2. Agora nós vamos para o item 3. Vamos lá. Natureza jurídica dos honorários. Natureza jurídica. Verba alimentar. Tá? E possuem os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas. Então, naquela pirâmide que vocês veem quando estudam falência, o crédito de honorários está lá em cima. É uma verba alimentar. Inclusive, por ser verba alimentar, é impenhorável. A via de regra é impenhorável. Então, os honorários eles têm esses mesmos privilégios que os créditos trabalhistas. Tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Professor, como se definem os honorários advocatícios dos advogados ativos? Há contrato que estipula os honorários, ainda que não sejam constituídos a priori? Os advogados ativos, tá? Salvo engano, quem fixa é o juiz, tá? O juiz é que fixa o valor dos honorários deles. Ou, eu não tenho certeza, tá? Ou já tem-se um valor pré-fixado. Mas eu vou confirmar e lhe passo depois, Thiago, essa informação, tá? Mas eu acredito que é o juiz que fixa esses honorários pela atuação do dativo. Tá? Dativo que eu estou dizendo aqui é o dativo que trabalha nas pequenas causas, né? Ele vai lá nas pequenas causas e faz o processo, né? Porque a regra é o arbitramento, o juiz que vai arbitrar, tá? Aí o juiz arbitra os honorários deles. Agora, nas pequenas causas, que é aí que me veio o exemplo, me parece que tem um valor que já é pré-fixado, não tenho certeza. Mas eu acho que esse valor pré-fixado não é muito adequado, porque cada causa tem a sua complexidade. Mas eu vou dar uma pesquisada. Mas, para responder a sua pergunta, é por arbitramento, o juiz que vai arbitrar. Tá? A regra. Muito bem. Então, natureza jurídica, verba alimentar. Vamos lá para o item de número 4. Os limites. Limites dos honorários. Então, nós temos, vamos dizer assim, um teto que está relacionado com o princípio da moderação. Tá? O princípio da moderação. Esse princípio da moderação, se for desrespeitado, gera o locupletamento indevido. E nós temos um piso. O piso é a tabela de honorários. Nós temos que seguir a tabela de honorários, sob pena de gerar o quê? O aviltamento de honorários. A pena aqui é a censura e o locupletamento indevido, a pena é suspensão. Então, vejam, nós temos o princípio da moderação. Ou seja, eu não tenho uma resposta definitiva, por isso que eu falei no início. Não se tem uma fórmula matemática. Tá? O princípio da moderação é o que norteia. E o piso é a tabela de honorários. Você não pode cobrar abaixo da tabela de honorários. Se você, de forma rotineira, cobra abaixo da tabela de honorários, você está fazendo o aviltamento de honorários. Tá? Então, vejam, o princípio da moderação é o locupletamento, se for desrespeitado, gera o locupletamento indevido, que gera a suspensão. Se você cobrar abaixo da tabela de honorários, há aviltamento de honorários. Obviamente, se você fazer uma causa uma vez que outra, cobrando abaixo, não tem problema. Tá? O que não pode é se tornar uma rotina. Lembrando que, na prática, vocês não podem cobrar os seus serviços de forma a não prestigiar o trabalho de vocês. Tá? Ó, o Jair voltou. Foi e voltou, Jair, voltou rápido. Vejam,
você não pode cobrar abaixo da tabela de honorários. Você tem a tabela como norte porque ela vai, de uma certa forma, contemplar de forma devida o seu serviço. Claro que você pode dar de graça, claro que você pode ajudar os outros, mas cuidem em não serem usados, serem enganados, até posso dizer assim, por pessoas que começam a dizer mal intencionalmente. Tem pessoas que dizem com boa intenção, mas tem pessoas mal intencionadas que dizem: é só fazer isso, é só fazer aquilo. E daí você acaba cobrando um valor bem abaixo do devido. Todo o processo tem as suas dificuldades. Eu digo isso porque eu costumo, às vezes, quando posso, né, fazer, como é que eu vou dizer? Às vezes, uma pessoa pede uma ajuda, eu vou lá e cobro mais barato, tá? E daí a gente entra com a ação e essa ação se torna complexa. Daí você cobrou barato e acaba se prejudicando, porque você vai ter que fazer todo um trabalho que não vai ser bem remunerado. Obviamente, quando eu faço para ajudar, tranquilo, tá? Só que já me aconteceu de uma pessoa me enganar, dizendo que não tinha condições e tinha um carro que valia mais de 100 mil, tá? Então, você pode fazer, de vez em quando, abaixo do valor da tabela? Pode, só que não pode se tornar rotineiro, tá? Não pode se tornar rotineiro. Eu raramente faço abaixo da tabela. Quando faço, é para ajudar, tá? Então, é isso. Teto, princípio da moderação, piso, tabela de honorários. Muito bem, vamos seguindo. Acordo. Acordo. O que é o acordo? Acordo. Se eu faço um acordo na justiça, o valor dos honorários pode ser diminuído porque eu fiz o acordo e a ação terminou mais cedo, logo eu não preciso trabalhar mais? O artigo 24, parágrafo 4º do Estatuto da Advocacia da OAB diz o seguinte, tá? Que o acordo não prejudica o valor dos honorários contratados. Então, se você faz um acordo, ou se você faz, você consegue resolver logo no início do processo, tá? Por meio de uma audiência de conciliação, ou se você faz um acordo escrito, você não precisa baixar o valor dos seus honorários, tá? Porque a lei diz que o acordo não prejudica o valor dos honorários. Uma vez um aluno me disse: mas, professor, não é justo. Não é justo. Eu disse: por quê? Porque daí o advogado trabalhou pouco. Eu falei: aí é que está o detalhe. Trabalhou muito, porque se você consegue fazer um acordo que é bom para você no começo do processo, você tem que ficar feliz. O cliente tem que ficar feliz, porque não vai esperar por muito tempo e resolver o problema. Então, é o foco, como a gente pensa, né? Então, se você faz um acordo, logo no começo do processo, isso é bom, porque você conseguiu resolver o problema do seu cliente rápido. Logo, você tem que ser remunerado devidamente, tá? Então, o acordo não prejudica o valor dos honorários contratados. Próximo tópico. Vocês vejam que a matéria ela tem vários tópicos, tá? Compensação de crédito. Compensação de crédito. Tá? É permitida a compensação de crédito, tá? Ela é permitida desde que autorizada pelo cliente ou quando houver previsão contratual, tá? Então, vejam, eu fiz uma ação para o cliente e ele ficou me devendo 2 mil. Daí agora eu estou fazendo uma outra ação para o cliente e entrou 10 mil.
Eu posso pegar desses 10 mil, 2 mil para mim? Posso, se o cliente autorizar. Tá? A conversão de crédito só é autorizada, só é permitida quando o cliente deixar ou quando houver previsão contratual, né? A professora aqui falou sobre a OAB atua no STJ e reverte avitamento de honorários sucumbenciais. Sim. Mas isso é sucumbenciais. Isso não foi exatamente o que tratou. Eu coloquei aqui embaixo, sim, que é importante, né, em relação à tua menção sobre cobrar, que é vedado fazer aviltamento de honorários no artigo 2º, inciso 8º, a linha F, que fala dos deveres do advogado. É dever do advogado abster-se de contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Este é o fundamento normativo daquilo que foi falado pelo professor Jerônimo. Exatamente. É dever do advogado abster-se de contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Ou seja, você não pode baixar o preço, porque você baixando o preço, você acaba gerando uma concorrência desleal. E você gerando concorrência desleal, você prejudica a sua profissão. Tá? Então, é isso aí. Está lá no artigo 48, parágrafo 2º do Código de Ética e Disciplina, tá bom? Então, a compensação, ela é permitida, tá? Desde que haja a autorização do cliente, tá bom? Próximo tópico que eu quero tratar com vocês é a questão do falecimento ou incapacidade do advogado. O artigo 24, parágrafo 2º, aponta que os honorários sucumbenciais vão para os herdeiros. Tá? Tá lá no artigo 24, parágrafo 2º, tá? Que aponta que os honorários sucumbenciais vão para os herdeiros. Tá? A professora provavelmente pegou para nós aqui o artigo. Né? Não, ainda eu estou atrasada. Oi, que são vários, né? Olha o artigo 48, parágrafo 6. Eu estou atrasada, mas eu estou tentando no chat, botando os fundamentos aqui. Peraí, que o Tiago perguntou, eu só vou ler ali o 48, parágrafo 6º. Deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela de honorários instituída pelo respectivo conselho seccional onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente a diligências, sob pena de caracterizar-se o aviltamento de honorários. O que está dizendo esse artigo 48? Olha que interessante. Que como cada unidade federativa faz a sua tabela de honorários, então, se eu for atuar no Paraná, eu tenho que observar a tabela de honorários do Paraná, porque cada estado tem a sua tabela de honorários. Então, veja que interessante aí o artigo 48, parágrafo 6º. Pergunta do Tiago. Professor, não raras vezes contrata-se honorários por meio de provimentos não diretamente pecuniários. Quando assim firmados, devem guardar simetria com valores indicados na tabela, a fim de evitar o aviltamento. Nós vamos tratar dessa questão depois. Mas eu coloquei aqui, não sei se eu ajudo aqui, Gigi. Colocou rápido no final. Eu coloquei o artigo 50, parágrafo 1º. Isso. Querido Tiago, espere um pouquinho que nós já chegamos aí, tá? Eu estou tentando até seguir uma linha aqui, lógica, para não ficar colocando tópico sem ordem. Tem uma certa lógica aqui os meus tópicos, tá? Vamos lá para o próximo. Advogado.
subestabelecido e advogado subestabelecente, tá? O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar os honorários sem a intervenção do advogado subestabelecente. Tá? Por quê? Porque quem subestabeleceu, né, foi o primeiro a fazer a causa, está lá fazendo a causa. O que entrou depois tem que respeitar essa questão, né, de anterioridade, vamos dizer assim. Tá? Então, o advogado subestabelecido, ele não pode cobrar os honorários sem a intervenção do advogado subestabelecente. Tá? Isso com reserva de poderes. Se eu saio da causa e deixo ela para a professora Lívia e não atuo mais, daí, obviamente, é outra história. Tá? Próximo tópico, formas de pagamento. De pagamento. Tá? Formas de pagamento. Aqui, pessoal, nós vamos para o artigo 52 do Código de Ética. Aqui, o que vocês têm que entender? O advogado, ele quando atua, ele não atua buscando o lucro, tá? A atividade do advogado não é uma atividade mercantil. Muito embora tenham escritórios que aparentam ser grandes empresas, mas a atividade do advogado não é uma atividade mercantil que visa o lucro. Tanto é que o advogado, ele não pode fazer publicidade na televisão, não pode fazer publicidade em rádio, não pode ter outdoor, não pode panfletear. Por quê? Porque não é uma profissão mercantil, não é um negócio, tá? Então, por não ser um negócio, aqui nós vamos ter algumas regras trazidas no artigo 52 do Código de Ética. Vejamos elas, tá? O advogado não pode sacar duplicatas ou outro título de crédito. Tá? Ele não pode sacar duplicatas nem outro título de crédito. Ele pode emitir fatura, boleto, mas não pode levá-la a protesto. Não pode. Tá? E se ele receber cheque ou nota promissória, ele pode levar a protesto desde que seja frustrada a tentativa de recebimento amigável. Então, quais que são as ideias aqui? As ideias é que o advogado, ele não visa o lucro. Por isso que não pode sacar duplicatas e outros títulos de crédito, tá? O que ele pode fazer é emitir fatura, boleto. Tá bom? Então, aí, alguns apontamentos com base no artigo 52 sobre formas de pagamento. E agora nós vamos ver a cobrança. Deixa eu baixar aqui. Cobrança de honorários. Cobrança, formas de cobrança. O que nós vimos sobre as formas de cobrança? Nós vimos que o advogado, tá? Ele pode entrar com uma execução de título extrajudicial. Por quê? Porque o contrato de honorários é título executivo, mesmo sem testemunha. Tranquilo aqui, tá? Execução de título extrajudicial. Além disso, tá? Além disso, o advogado, vamos supor naquela hipótese que
vai falar com uma pessoa e não cobra. Depois a gente vê esse valor, eu faço o processo aqui, depois a gente acerta. Depois, se há briga, o que o advogado pode fazer? Uma ação de arbitramento judicial. Tranquilo, né? Eu não fiz contrato, eu falei que ou melhor, eu fiz contrato, mas eu não estipulei o valor dos meus serviços, então vamos entrar com uma ação de arbitramento. E também eu posso cobrar os honorários nos mesmos autos. Como assim? Aqui eu vou ter que parar para explicar, tá? O que acontece muito comigo que atuo na área previdenciária? A gente faz o contrato de honorários, tá? Vamos supor, 30% do que você vier receber, tá? Daí entramos com a ação previdenciária, termina a ação. O que acontece? Quando a União vai pagar o cliente, eu faço uma petição mostrando o valor dos meus honorários e dizendo que eu juntei o contrato de honorários com a petição inicial e por ter juntado o contrato de honorários eu tenho direito a um valor A e eu quero que esse valor A seja pago diretamente a mim, deduzindo do valor que o cliente tem para receber. Então, vejam, daí quando a União vai pagar, vai sair 2 alvarás, um para mim, para eu ir no banco e receber o dinheiro, e outro para o meu cliente, que daí pega o alvará e recebe o dinheiro, tá? Então, você consegue dividir o valor que você tem com o valor que o cliente tem para receber. Então, você junta o contrato de honorários, antes de se emitir a guia de levantamento, o alvará, ou antes de expedir-se o precatório, que daí o juiz divide o valor que você tem para receber e o valor que o cliente tem para receber, tá? Então, nos mesmos autos, tá? Está lá no artigo 24, parágrafo 1º, tá? Então, se o advogado juntar aos autos o contrato de honorários antes de expedir-se a guia de levantamento ou o precatório, tá? O juiz determinará que sejam pagos os honorários diretamente ao advogado, óbvio, deduzindo, retirando da quantia que o cliente vier a receber. Então, antes de ser feito o precatório, antes de ser emitido o precatório, tá? Antes de ser emitido o precatório, ou antes de ser feito o alvará, se o advogado juntar o contrato de honorários, o juiz vai dividir, vai dar a parte do advogado e a parte do cliente. Isso é uma segurança para o advogado. Fazer uma observação. Isso é o Estatuto da Advocacia, tá, pessoal? Não é o Código. Desculpa, professora. É Estatuto da Advocacia. Da OAB. Tá? Então, você pode cobrar nos mesmos autos. Estatuto da Advocacia da OAB. Tá? Muito bem. Estou já chegando no final, tá, professora? Já estou chegando no final. Tranquilo, tá ótimo. Estamos chegando no final lá, Jair. Aguenta aí que já estou terminando. Vamos lá para o tópico 11. Cota litis. O que é cota litis? É a cláusula que permite o recebimento de honorários se houver êxito na demanda. Artigo 52 do Código de Ética, que nem a professora já colocou aqui. A professora já colocou o artigo 52, tá?
A professora... Ah, não, é no 50, né, professora? 50. 52 é o... Confundi aqui, é 50. 52 são as formas de pagar. O cota livre é o 50. Então, tá aqui, ó, artigo 50, ó. A professora colocou. A professora colocou os parágrafos. Mas, enfim, o artigo 50 fala que o advogado, ele pode... tá aqui, ó. Na hipótese da adoção da cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia, e quando acrescidos os honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Então, vejam, ó, artigo 50 do Código de Ética, tá? Fala da cláusula quota litis. O que significa quota litis? Você vai receber uma parte da lide, tem que ser uma parte da lide. Esses honorários, eles têm que ser fixados em pecúnia, em dinheiro. Então, eu tenho que receber dinheiro, 30% do valor. Eu tenho que receber 30% daquele dinheiro. Pecúnia, dinheiro, são representados por dinheiro, tá? O parágrafo 1º, que a professora já botou ali no chat, diz o seguinte, que eu vou ler aqui, ó. O parágrafo 1º. Tá? Coloquei de novo, já me ajudou. Ó. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional. Então, aqui, ó, bens do cliente, caráter excepcional. Tá? Quando? 2 requisitos aqui. Não tiver condições financeiras, tá? E previsão contratual. Previsão contratual. Então, vejam, um exemplo aqui. Eu estou fazendo um inventário onde a pessoa vai ficar com a casa onde ela mora no nome dela e vai receber a moto que ela usa. Morava com o pai, tá? A casa era do pai, a moto era do pai, e era só ele e o pai, não tem outros herdeiros. Então, o pai faleceu, a casa vem para ele e a moto vem para ele. Como ele não ganha nada, só vai passar os bens para o nome dele, ele não tem dinheiro. Ele chega para mim, olha, Jerônimo, eu não tenho como lhe pagar, você faz o inventário, e o que eu posso fazer é lhe dar a moto, por essa prestação de serviço. Posso receber? Posso. Por quê? O cliente não tem condições de pagar e a gente vai fazer um contrato prevendo isso. Tendo o contrato e o cliente não tendo condições de pagar, eu posso receber assim, tá? E ainda, o parágrafo 2º fala que os honorários, eles incidem nas parcelas vincendas e vencidas. Como assim? Eu, às vezes, faço contrato de honorários no previdenciário, onde eu cobro 30% dos atrasados, que é aquilo que o INSS deveria ter pago desde quando a pessoa entrou no INSS. Então, tem seus atrasados. E eu também cobro 2 salários referentes aos valores que vão ser recebidos no futuro. Tá? Então, pensa numa pensão por morte. A pessoa vai ganhar atrasado e vai ganhar para frente. Na maioria das vezes que eu pego pensão por morte, a pessoa vai ganhar pensão por morte pro resto da vida. Então, eu pego 30% dos atrasados e pego 2 benefícios que ela vai ganhar com relação ao período que ela vai ganhar até o final da vida. Tá? Então, eu estou ganhando atrás e na frente. Tá bom? Mais um tópico. E aí nós estamos chegando no final, que é a questão da prescrição. Também uma matéria muito cobrada na OAB. Prescrição, que está lá no artigo 25 do Estatuto da Advocacia da OAB. Vocês vejam que eu estou jogando tanto com o Estatuto quanto com o Código de Ética, tá? Essas 2 fontes vocês vão ter que estudar. Muito bem. Quando que começa... Primeiro, qual que é o prazo de prescrição para o advogado cobrar os honorários? 5 anos. 5 anos. A contar do quê? Depende. Você tem que ver o caso prático. Nós temos alguns marcos. Vamos lá para o primeiro.
O primeiro marco do vencimento do contrato, se houver, tá? Segundo marco, do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Terceiro marco, da ultimação do serviço extrajudicial. Quarto marco, desistência ou transação. Desistência ou transação. E letra E, renúncia ou revogação. Então, vocês têm que ver, no caso, qual o marco que vai ser aplicado, tá? A questão de prova, ela vai ter que contar uma história e dizer qual o marco que vai ser aplicado aí, tá? Sobre a prescrição, prazo é de 5 anos. Daí tem que ver qual o marco que você vai aplicar, tá? E por último, o último tópico é a advocacia pro bono. O que é advocacia pro bono? É aquela advocacia gratuita, eventual e voluntária. Tá? É gratuita, eventual e voluntária. Essa advocacia pro bono, ela pode ser direcionada para pessoas naturais e instituições sociais sem fins econômicos e seus assistidos. Ela não pode visar captação de clientela nem fins eleitorais. Eu vou ajudar aqui você, mas você consegue um monte de eleitor para mim. Não pode. Captar clientela, eu vou fazer de graça aqui para você, mas depois você fala bem de mim, consegue clientes para mim. Não pode, tá? A advocacia pro bono. Eu posso advogar de graça? Posso. Tá? Mas não pode ser algo rotineiro, tem que ser eventual. Tá? Quando o cara me chama lá no fórum, é advocacia pro bono? Para me fazer audiência? Não, porque não é voluntário. Tá? E você também pode pedir para receber, porque você foi chamado. Tá? Bem, pessoal, tivemos 13 tópicos aqui sobre honorários. Eu sintetizei aqui a matéria, tá? Vocês dão uma olhadinha no estatuto, no código de ética, tá? Qualquer dúvida, eu fico à disposição, tá? E é isso, tá? Na fase de execução, Tiago, há também os honorários de sucumbência, tá? Então, na fase de execução, cumprimento de sentença, também há os honorários de sucumbência. Fico aí à disposição, tá, professora Lívia? Foi um prazer conhecer você, o Jair, o Tiago, tá? Qualquer dúvida aí, eu fico à disposição. E é isso aí. Então tá, muito obrigada, professor Jerônimo. Muito obrigada mesmo por compartilhar aí teu conhecimento conosco. Agradeço aos colegas, tá? Pontual, né? Na hora que a gente tem um intervalo agora entre 9h45 e 10 horas. Na verdade, não. Olha só, eu estava pensando no horário anterior. Bah, me perdi. Passamos adiante. Passamos adiante. A aula agora. Lembra da tua época, Jerônimo? Sim, A aula era. O intervalo era das 15 para as 10 até as 10, né? E agora? Agora é das 9h30 a 15 para as 10. Então já está na hora da próxima aula. Me perdi aqui no horário. Então tá, desculpa aí, pessoal. Rapaz, eu que agradeço. Pode colocar, eu acho que pausar a gravação, né? Quase que eu... A gente continua, eu acho que já tem o José Carlos, que é da outra turma, tem vários colegas aí.